O retrato da desigualdade em Rondônia está nas margens dos rios e nas periferias das cidades. São 23 domicílios localizados em áreas de favela, invasão ou palafitas em todo o estado, segundo o censo do IBGE. Desses, quase 18% estão na capital. Os números colocam Porto Velho no centro de um problema nacional. O Brasil tem mais de 16 milhões de famílias vivendo em moradias inadequadas, sem acesso a serviços essenciais como água tratada, esgoto ou energia elétrica regular. A população cresceu muito em Rondônia, porque é um estado que oferece boas oportunidades de trabalho. E isso traz migrantes para cá. E antes mesmo de assistir a população que já está na nossa cidade, principalmente Porto Velho, que já está no nosso estado, e carente de infraestrutura, advém um maior número de pessoas que vieram para cá em busca do seu rincão. A busca, eles vêm e encontram uma inexistência de capacidade de receber essas pessoas de fora. E isso leva à precariedade da moradia, precariedade de infraestrutura. Quando a gente fala, sim, tem 6 milhões de déficit habitacional, mas tem um número de 16 milhões de habitações inadequadas, que cerca de 80% da população do Brasil faz a sua autoconstrução ou não tem um acompanhamento de um profissional habilitado para que tenha a qualidade. E os governos também não têm essa preocupação de ofertar uma infraestrutura que tenha essa capacidade de dar a qualidade que essa população merece. Para quem luta diariamente por um teto, o problema vai além dos números. A líder comunitária Rosália denuncia o que chama de especulação imobiliária dentro da cidade. Terrenos e imóveis abandonados que poderiam abrigar família, mas que permanecem fechados enquanto a população se amontoa em áreas de risco ou paga aluguel sem conseguir comprar o próprio terreno. Você anda em Porto Velho, você encontra muitos imóveis fechados e terrenos baldios. Eu gostaria muito que a prefeitura fizesse um levantamento desses locais que estão abandonados no perímetro urbano e que eles sejam direcionados para famílias que precisam de um local para construir sua moradia. Esses terrenos baldios que eu estou citando aqui são terrenos que têm dívidas imensas com o município. É um prejuízo que o município tem, sacrificando aqueles que pagam os IPTUs, e enquanto esses terrenos ficam servindo como especulação, quando chegam os benefícios de infraestrutura, as pessoas vendem a preços exorbitantes que as pessoas não têm condições de comprar um terreno. Mas a prefeitura pode fazer isso. E esses terrenos, eles precisam cumprir com a função social da propriedade e da cidade. Eles precisam ir para mãos de pessoas que realmente precisam de uma moradia. E essa discussão que a gente acompanha aqui em Porto Velho também ecoa em Brasília. E foi justamente para repensar o futuro das cidades e ouvir quem vive essa realidade que aconteceu após 13 anos a Conferência Nacional das Cidades. O arquiteto Antônio Balau participou do evento e trouxe na bagagem as demandas de quem mais precisa. Na última semana de fevereiro, mais precisamente entre os dias 23 e 27 de fevereiro, teve em Brasília a Conferência Nacional das Cidades. A primeira durante os últimos 13 anos. Ela ficou sem acontecer por displicência de governo federal. Foi um debate muito intenso, onde a nossa principal função, a minha principalmente enquanto delegado do Concidade, do Conselho das Cidades, é de ouvir as demandas da população. Então, nesse momento, é onde eles conseguem expressar quais são suas demandas, quais são os seus anseios e o que eles esperam de uma moradia digna. Isso é muito importante para que qualquer governo possa elaborar as suas políticas públicas para atender essa população.
E neste contexto de urgência que a campanha da Fraternidade 2026, lançada neste mês de Quaresma, convida a sociedade a refletir sobre o tema Fraternidade e Moradia. O lema "Ele veio morar entre nós" lembra que o direito ao lar é essencial para a dignidade humana. Para Rosália, a solução passa por planejamento e sensibilidade do poder público. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai viver melhor, vai construir bairros inteligentes, bairros educativos, regularizar os bairros que ainda precisam ser regularizados. E eu gostaria muito de que a prefeitura desse uma visão, tivesse uma visão melhor para essas comunidades e favelas que estão muito distantes do centro e que precisam dos serviços essenciais de dignidade, respeito e que tenham direitos também de ter a sua própria moradia. Um direito que para milhares de famílias em Rondônia ainda está distante de virar realidade. Enquanto os números do déficit habitacional não diminuem, a luta por um pedaço de chão e por infraestrutura básica segue sendo a batalha diária de quem sonha com um lugar seguro para chamar de